Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso estudo do livro Religião dos Espíritos. Hoje, capítulo 12, intitulado Sobras. Nós vamos falar, pelo texto de Emmanuel, a respeito do supérfluo. A questão 715, em que Kardec perguntou como é que o homem conhece o limite do necessário? Como é que eu sei que eu estou apenas com o que é necessário e quando eu estou juntando, guardando além do necessário? Os espíritos respondem a Kardec que todos nós, enquanto sensatos, podemos saber essa diferenciação, podemos fazer essa diferenciação pela intuição, né? Pelo aquele olhar interno, aquela observação interna entre nós e a nossa própria consciência, a gente consegue por lá aferir essa diferença. Mas muitos conhecem esse limite à custa das próprias experiências, ou seja, quando a gente se deixa levar pelo supérfluo, quando a gente se perde em meio às sobras, a gente tem consequências a colher dessa prática. Emmanuel começa dizendo que a sobra, o supérfluo, aquilo que está sobrando no nosso lar, na nossa vida, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna. Quando sobra dinheiro, quando sobra poder, quando sobra posição, quando sobra saúde, tudo isso está ali como um aferidor, como um medidor da nossa observância, da nossa manutenção dentro das leis naturais. Como é que eu estou utilizando os alimentos à minha mesa? Como é que eu estou utilizando o dinheiro que eu tenho acesso? Como é que eu estou utilizando o vestuário que eu tenho acesso? Isso diz de mim. Isso mostra quem eu sou. É uma das formas de demonstrar em que estágio eu me encontro agora. Tem uma passagem de Jesus, tá, nos 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, em que ele dá uma missão aos discípulos, aos 12. Logo no início, ele separa os seus discípulos de 2 em 2 e manda que ele vá pelas cidades, entrando pelas cidadelas, lembrando que lá na época de Jesus, a maioria das cidades era pequenininha, eram vilarejos, eram pequenas porções de casas, e Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2 para irem batendo de porta em porta, levando o evangelho. Mas logo no início, ele traz algumas recomendações. Dentre elas, eu vou ler em Mateus 10, versículo 9. Não adquirais ouro nem prata, nem cobre para os vossos cintos, que era onde eles guardavam o dinheiro. Nem alforge para o caminho, que era alforge era uma bolsinha que se usava na época para carregar justamente provisões. Nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Ou seja, as 2 túnicas era a roupa que ficava por baixo, mais junto ao corpo. Você tem uma túnica, não precisa de 2, né? Você tem a sandália que está no seu pé, não precisa de outras. Você carregue exatamente o necessário para a sua caminhada. E trabalhe para adquirir o seu alimento, o seu sustento no dia a dia.
Se eles fossem andar por aquelas regiões, muitas vezes desérticas, difíceis, áridas, ainda que não fossem todas desérticas, mas eram áridas. Se eles fossem caminhar cheios de peso, cheios de bagagem, cheios de coisa, como a gente atualmente costuma viajar, né? Leva uma montanha de mala, de roupa, de coisa, isso pesaria no caminho deles. Né? Isso seria um dificultador da caminhada. Numa análise aqui bem básica da passagem, tá? Essa passagem tem muitos outros conteúdos, mas aqui especificamente a gente vai se ater a essa questão do peso e do comprometimento dessa sobra, numa análise mais simples, ok? Esses pertences todos que eles fossem carregar, se eles fossem carregar dinheiro, que era prata da época, se eles fossem carregar muitas coisas, eles também chamariam a atenção para salteadores na estrada, para os assaltantes da época, que se vissem dois homens andando pelas estradas vazias ou pela cidade, cheios de pertences, iam crescer o olho para roubá-los, né, para assaltá-los, eles poderiam até perder a vida com isso. E o próprio carregamento de muitas coisas, de muitos pertences, seria, sob dois aspectos, incongruente com a missão que eles estavam sendo designados para executarem. Eles iam entrar em casas necessitadas, muitas vezes, né? Eles iam entrar em ambientes em que as pessoas talvez não tivessem o que comer, não tivessem provisões. E aí, se eles estão cheios de prata, de ouro, que eles nem tinham, mas ainda que pudessem ter, isso seria humilhante àquelas casas, aos moradores que eles estavam procurando. Assim como nós hoje, nos nossos dias, se a gente vai a uma comunidade, a uma região mais desprovida financeiramente, se a gente chega lá todo empompado, todo cheio de supérfluos, de sobras, a gente humilha a quem está recebendo, a gente destoa do ambiente no qual nós estamos entrando. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem lindíssima, uma das mais bonitas desse livro, em que Kardec traz a história de uma mulher de sociedade, uma mulher que possuía posses, e ela ajudava uma família, ou algumas famílias, em região muito pobre da cidade, e que ela para a carruagem que a conduz longe, distante, para que ninguém visse, e ela leva a filha, ainda pequenina, ensinando essa filha a verdadeira caridade. E ela ensina essa filha a ir em traje simples, a ter modéstia na fala, nas atitudes, demonstrando-se realmente empenhada em auxiliar e em doar o que ela fizesse. Não simplesmente pegar o dinheiro ali da família, do pai e transferir para as famílias. É bastante bonita essa exemplificação que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Com relação às sobras, também nós podemos nos perder com ela. Emmanuel fala que é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Imagina se esses discípulos, ainda aprendendo com Jesus, eles tivessem acesso a sobras, a supérfluos, o quanto eles poderiam se perder, se desacertar no caminho. O quanto eles poderiam
perder mesmo a missão apostólica que cada um deles veio comprometido a realizar. No Boa Nova, no capítulo Discípulos, Jesus avisa a Judas: não te percas pela bolsa, pela pequenina bolsa que você está juntando suprimentos para a divulgação do Evangelho, para o nosso sustento. Judas não se perdeu tão somente pelo dinheiro, a história de Judas é bem mais complexa do que essa, mas a fala de Jesus no Boa Nova, do não te percas pela pequena bolsa, serve para nós. Porque muitas vezes nós estamos nos perdendo em pequenas sobras. Quantos de nós ou quantas famílias que nós conhecemos em que os adultos passam horas e horas e horas ininterruptas trabalhando, ou aceitam trabalhos em que vão ficar distantes da família ou extremamente estressados, pesados, para conseguir ter um padrão financeiro, familiar, tal e qual, que nós julgamos ser o adequado, ser o melhor. Quantos pais se esforçam tanto para comprar o videogame de última geração do filho, ou o celular da marca X ou Y, que a criança até pede, o adolescente pede, mas com isso deixam de dar a presença física, a presença amorosa, a atenção, o cuidado verdadeiro. E é isso o que realmente faz falta. É isso o que realmente a família necessita. Quantos pacientes nós vemos nos consultórios de psicologia, na nossa prática clínica, e até mesmo nos atendimentos fraternos na casa espírita, nós vemos também quantos membros familiares de todas as idades reclamando a atenção, a falta do cuidado, a falta do estar junto, porque a família está girando em torno de um padrão financeiro e aquele padrão financeiro não faz a felicidade verdadeira, não constrói, não mantém, não sustenta o vínculo afetivo, que é o necessário, o que é realmente importante. Então, com isso, Jesus, Emmanuel, Kardec, os espíritos estão nos dizendo que nós não podemos ter mais do que o necessário. Eu tenho que viver ali com uma roupinha, um chinelinho, o pão só de hoje acabou. Não, né, gente? Não é isso que eles estão nos dizendo. Eles estão nos ensinando, nos orientando como lidarmos com as sobras, como aprendermos a lidar com a matéria, que é o mais fácil, e a partir daí como lidarmos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas relações humanas, que são o que é imperecível, é o que realmente fica. Se eu tenho algo que me sobra, que eu utilize isso de uma forma a dividir, a repartir, na verdade a multiplicar com os outros, a transferir aquilo que está sobrando em mim, na minha posse, para alguém que está precisando. É uma fala de Chico, se não me engano, que diz que o que sobra na tua casa, falta na casa do próximo. Então, o que está sobrando na sua casa? O que é que você tem que está aí obsoleto, juntando poeira muitas vezes? Emmanuel vai trazer nesse texto as formações miasmáticas que a gente vai produzindo, as traças que a gente vai juntando nas nossas casas pelo monte de coisa guardado. Quem aí tem um quartinho de bagunça na casa? Fala a verdade.
ou se a casa é pequena, tem uma caixa da bagunça que você não abre há anos. Que tal mexer agora? Que tal olhar agora? Esse punhado de coisa que tem aí que você vai guardando para um dia eu vou precisar, um dia eu vou usar, ou um dia eu vou emagrecer ou eu vou engordar e aí eu vou caber nessa roupa. Aí a moda até já foi embora, né? Você enjoa daquele modelo de roupa, daquele tipo de roupa, ou você nunca adquire o peso que era para caber naquela roupa e tá ali à toa, juntando traça, né? Tá ali sendo inútil na tua vida. Quantas coisas, muitas vezes no nosso mundo atual, são utilizadas para exibicionismo. Olha o que eu tenho, olha a casa em que eu moro, olha o carro que eu tenho. E aí vive-se nesse mundo de parecer ter um sucesso financeiro. Olha como eu sou feliz porque eu tenho determinados bens materiais. E, na verdade, a alma está lá com um buraco, um vazio existencial. Porque não são os objetos, não são os alimentos, não são os vícios que vão preencher esses vazios existenciais. As compulsões por comida, por sexo, por jogos, e agora os joguinhos virtuais dos celulares e dos computadores, as compulsões por drogas mesmo, ilícitas, o álcool, as outras drogas, as compulsões, os vícios por drogas lícitas, que são remédios, tantas delas, tantos desses vícios que tomam conta da vida, como diz Emmanuel, que se senhoreiam da vida da pessoa, tem como porta de entrada essas sobras, sobra de tempo ocioso, sobra de pensamentos não construtivos. Está passando muito tempo à toa, com a tua mente à toa, só maratonando séries sem conteúdo nenhum, por exemplo. O problema não é maratonar uma série, o problema é a quantidade, é a viciação, é o tempo inútil na vida que nós gastamos. Emmanuel fala, não nesse texto, mas ele fala em outra oportunidade, que nós encarnados jogamos fora, desperdiçamos a maior parte da nossa encarnação. Né? E que quando a gente termina essa encarnação, que a gente chega do lado de lá e faz a aferição, né, aquele checklist do que veio fazer aqui, o que a gente mais lamenta é a perda de tempo. Porque mesmo as experiências dolorosas em que a gente, por livre-arbítrio, escolhe passar, né, a gente acaba complicando a encarnação da gente. Nós temos aí as causas atuais das aflições, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente muitas vezes vem para cá com um plano todo bonitinho, chega aqui, abandona o plano e começa a arrumar mais problema. Mas mesmo quando a gente toma atitudes que nos causam dores, elas nos servem como aprendizado em algum momento. Né? Como a criança pequenininha que a mãe avisa, não põe a mão no fogo que queima. E aí a mãe vira o olho, deixou a criança na cozinha, ou ela dá um jeito de invadir a cozinha, vai lá e põe o dedinho no fogo aceso do fogão. Aí queima, né? Aí ela aprende, infelizmente pela dor, como lá na questão 715. Quem não aprende a ouvir a sua intuição para sensatamente se manter no limite do necessário, do saudável, acaba aprendendo pelas experiências. Agora, o tempo que eu estou perdendo inutilmente na vida, isso eu perdi, sabe? O tempo que eu estou empenhando em juntar coisas por juntar, sabe? O dinheiro pelo dinheiro não tem valor.
Tudo que nós adquirimos nessa vida tem que ter uma finalidade útil. E a finalidade útil não é só para a gente, não é só para mim. Vou fazer uma viagem, o que eu vou aprender nessa viagem? Quando eu voltar, o que eu vou compartilhar de bom com as pessoas? Eu vou me tornar uma pessoa melhor? Eu vou aprender alguma coisa? Eu vou repensar, eu vou refletir alguma coisa? Agora eu não posso sair de casa, estou num momento específico de pandemia, ou passada a pandemia, eu tenho uma condição de saúde que não me permite sair, mas ainda assim, qual sobra você pode repartir? O que você pode utilizar em benefício do outro, para que assim, por efeito reverso, mas efeito contínuo, eu receba de volta esse benefício, né? A gente só recebe aquilo que a gente dá, né? A gente só tem de volta aquilo que a gente doa para o outro. Então, aproveita esse momento para repensar, rever o que está sobrando, seja material, seja de sentimento, de comportamento, que você está juntando, está represando tudo aí em você e não está compartilhando com o outro. Que você é uma pessoa super alegre, divertida, feliz, tem tanta gente precisando de uma boa gargalhada. Que tal compartilhar esse bom humor com alguém? Que tal compartilhar uma palavra de bom ânimo com alguém? Que tal compartilhar esse vídeo, se te fez bem, te fez sentido, compartilhar com alguém que está precisando, né? Ou tantos outros. Temos tantos conteúdos bons no Espiritismo e alguns fora também, tem tanta coisa boa no mundo. Que tal compartilhar bons exemplos? Eu lembrei de um casal de amigos que são os caçadores de bons exemplos. Boas pessoas para vocês seguirem aí nas redes sociais. Eles viajam o Brasil todo, agora virtualmente, atrás de bons exemplos e divulgando boas causas, boas pessoas, conectando gente que está precisando com gente que pode ajudar, né? Pega essa sobra de tempo que tem aí, por mais ocupado que você seja, tem uma sobrinha de tempo que pode ser aplicada no bem, desaplicada de algo que não é útil nem para você, muito menos para o outro, e aplicada em algo bom. Ok? Com essas reflexões, nós encerramos aqui e nos vemos no nosso próximo episódio. Uma vez por semana, a gente está falando a respeito de Emmanuel. O próximo episódio ele tem uma pegada um pouco mais psicológica. Vou provavelmente unir aí Emmanuel e Joana, que são dois autores que eu gosto tanto. Um abraço a todos e até o próximo.